Pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula é sobre máquinas elétricas. Nós vamos tratar da seção 1 da unidade 2, que é o princípio de funcionamento das máquinas de corrente contínua, do nosso livro base, ok? Deixa eu ajustar a imagem. Aí, beleza, vamos em frente. As máquinas de corrente contínua, a gente já até falou sobre isso em aulas anteriores, aí elas podem atuar como gerador de energia, que vai fazer a conversão de energia mecânica em energia elétrica, aplicando aí um torque no eixo do motor da máquina contínua. Ela vai te entregar tensão nos terminais, ou ela pode funcionar como motor, que é quando a gente aplica energia elétrica nos terminais dos enrolamentos, e ela vai te entregar um torque mecânico no eixo. Nós já vimos também em aulas anteriores que no interior das bobinas da máquina contínua vai circular corrente alternada, ok? Por causa da indução, da rotação, a tensão induzida na bobina é alternada. Só que como essas bobinas são ligadas por meio de comutadores, são os terminais ali, são os comutadores, e esses comutadores permitem que faça a conexão elétrica da bobina do rotor com a parte externa, com o exterior da máquina. O tempo todo, a tensão que a gente vai trabalhar nos terminais da bobina vai estar sempre contínua, porque o próprio movimento do giro vai fazer com que a polaridade fique constante. Beleza? O computador, ele é uma espécie de coletor cilíndrico, uma peça cilíndrica formado por segmentos metálicos isolados eletricamente um do outro. Seria esse cara. São peças metálicas montadas num conjunto cilíndrico, e elas são isoladas eletricamente umas das outras, ok? Esses caras estão presos no eixo ali da máquina, e quando a máquina roda, esse cara vai girar junto, e os terminais das bobinas são ligadas nele. A bobina vai terminar aqui nele, vai ligar nos conectores ali do coletor, e esse cara girando, ele entra em contato aqui com um conjunto de escovas condutivas de carvão e permite a conexão elétrica com a parte externa, ok? Seria mais ou menos essa ideia aqui. Você tem o comutador, né, que são os coletores, aqui tem o outro, e a escova faz a conexão elétrica com esse cara. À medida que ele vai girando ali, ele vai fazendo a conexão, o contato físico aqui com a escova, e por isso, por causa do atrito que existe aqui, essa escova vai desgastando com o tempo. Então depois de um certo período de tempo ela tem que ser substituída, mas ela permite essa conexão elétrica com o exterior. Aqui tem um exemplo de um comutador aí com vários pares de bobinas interligados no mesmo conjunto, e aqui as escovas são ligadas nos porta-escovas, beleza? Aqui tem a mesma ideia. A gente tem o rotor da máquina dentro de um campo magnético, que seria o estator, e aqui embaixo tem os terminais de saída da bobina. Uma delas está ligada aqui, a outra está ligada aqui, e a escova está aqui em contato com o computador. Aqui também a gente tem a bobina girando, esse quadrado representa a bobina, o campo magnético aqui proporcionado pelo ímã, que seria o estator da máquina, e aqui o computador ligado via escovas para permitir a conexão externa, ok? Um outro exemplo aí, outras imagens. Aqui é um conjunto de porta-escovas. As escovas são... Esse aqui é um tipo de escova de carvão
ou de grafite, e ela vai aqui dentro e fica em contato com o computador. Quando ele gira, aqui ele vai girar, a escova está em contato e ela vai fazer a conexão elétrica ali, desse jeito aqui, ok? Como a escova é feita de um material macio, mais macio do que o cobre lá do coletor, o conjunto tem uma certa vida útil e essa escova vai desgastar, essa de carvão ou de grafite, e com o tempo ela tem que ser substituída. Tá, um motor de corrente contínua elementar pode ser representado conforme a figura abaixo. A gente tem uma fonte magnética fixa, que seria o estator da máquina, a parte fixa da máquina, a parte que não gira. E no caso aqui, a fonte magnética desse estator seria, por exemplo, um ímã permanente. E tem a parte móvel do motor, que é o rotor, que é onde está montada a bobina de armadura, ok? Isso aqui é dentro do rotor e ele vai girar. E essa bobina está ligada eletricamente a um coletor ou a um comutador. Esse computador está em contato físico aqui com a escova de carvão, de grafite, e aqui tem a saída dele para fazer a conexão elétrica, ok? Então aqui tem uma representação de um motor corrente contínua elementar, uma máquina CC elementar. Tem uma outra representação do mesmo sistema, o mesmo conjunto. A gente tem uma espira retangular aqui dentro, com 4 segmentos, né? O segmento AB, o segmento BC, CD e DA, ok? Este segmento AB e este segmento CD estão perpendiculares às linhas de campo, porque a linha de campo está aqui do polo norte para o polo sul do estator, nesse sentido, no sentido da setinha amarela, ok? O campo magnético, densidade de campo, as linhas de campo estão nesse sentido. O segmento AB, aqui da bobina, está perpendicular às linhas de campo. O segmento CD também está perpendicular às linhas de campo. O segmento CB, aqui na ponta da bobina, está paralelo à linha de campo. E o segmento DA também paralelo à linha de campo. Ok? Conseguiram enxergar aí, entender o desenho? Um detalhe. A gente já viu que se a gente colocar um condutor com determinado comprimento L em movimento em um local onde exista um campo magnético com uma determinada velocidade aqui entre esses dois caras, existindo o condutor com determinado comprimento, existindo a velocidade e existindo o campo magnético, vai surgir nesse condutor uma tensão induzida, que é a lei de Faraday. A gente já viu isso. Isso aqui são vetores, tá? Vetor velocidade, vetor campo magnético e o comprimento. Então tá, se a gente tem o condutor, vamos voltar lá na figura, volta aqui. Se a gente tem o condutor e existe o movimento desse condutor e ele está num local onde existe um campo magnético, vai surgir uma tensão induzida nos terminais desse condutor. É a lei de Faraday. E a gente viu também que existe uma outra lei, que é a lei de Lenz, que diz que se esse condutor que está dentro de um campo magnético está em movimento, se a gente aplicar diferença de potencial nesse cara e fazer circular uma corrente por ele, vai surgir uma força nesse condutor. Beleza? São duas situações diferentes. A primeira é, a gente tem um condutor que está em movimento em um local onde existe o campo magnético. Isso induz tensão nos terminais desse condutor. Se a gente fizer passar uma corrente elétrica nesse condutor que está em movimento dentro de um campo magnético, vai surgir uma força nesse motor.
São as duas leis, a lei de Faraday e a lei de Lenz, beleza? Também grandezas vetoriais, isso aqui é a multiplicação, a relação vetorial entre os dois, tá? Tem que considerar o ângulo entre eles também. Dá pra gente representar essas três grandezas então usando a regra da mão direita. A velocidade, o campo e a força, beleza? Vamos pra frente. Isso aqui a gente já viu, vocês já viram isso lá em eletromag, a gente já viu isso em conversão eletromecânica, não é conceito novo para vocês. Se tiver dúvida, pergunta, a gente vai falando. Vamos para frente. Então, a gente voltando lá no nosso motor elementar, tem uma bobina ligada num coletor ou no computador, ligado por escovas, ligado numa fonte externa. E o meu estator está aqui, que é composto por um ímã permanente. Então a gente viu que se eu tenho um condutor dentro de um campo magnético, existindo um movimento nesse cara, se eu colocar esse cara para rodar aqui dentro, vai surgir tensão nos terminais dele. Por outro lado, se eu ligar uma fonte nele, como está no desenho aqui, ligar uma bateria, vai circular corrente por ele, ele está dentro de um campo magnético e vai surgir uma força nesse condutor, porque está passando a corrente por ele. Ok? A força está representada aqui, a setinha vermelha. É a força eletromotriz. Lá no nosso outro desenho, que é o desenho que está no livro do portal, a gente tem essa mesma representação. Tem a corrente indicada aqui, passando pela bobina. Aqui ela está voltando lá para minha fonte, beleza? Quando essa corrente passar por aqui, esse cara está dentro de uma fonte magnética, de campo magnético, então vai surgir uma força nesse condutor. Essa força vai fazer essa bobina girar aqui dentro. Aqui ela está para cima, aqui ela está para baixo, ela vai fazer ele girar aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, ele vai girar com a velocidade angular, que é o ômega, ok? Aqui a mesma representação, a mesma situação representada de uma outra forma. A gente tem a bobina, que é o quadrado, o conector, as escovas, a fonte, está fazendo circular uma corrente por esse cara. Como aqui tem um campo magnético, essa força vai surgir aqui e vai fazer esse cara girar com a velocidade angular, com o ômega. Beleza? Lá no desenho do livro, o segmento AB da bobina, esse pedaço e esse trecho aqui, segmento AB, ele está no segmento AB, a velocidade dele aqui está para cima, está apontando para cima, a velocidade ele está para cima, a setinha vermelha, perpendicular ao campo magnético, que é a setinha amarela. O campo magnético está aqui, né, do polo norte para o polo sul. A velocidade é para cima, nesse segmento. E o produto vetorial desses dois caras, quando a gente fizer o produto desses dois caras, ele vai ficar aqui, perpendicular. Perpendicular ao plano dos dois, né, o plano entre V e B. Ou seja, ele vai ficar paralelo ao comprimento da bobina. Beleza? Aplicando a fórmula, o produto vetorial da velocidade e do campo magnético vezes o comprimento da bobina vai me dar a tensão induzida. Então, V vezes B vezes o seno entre os dois, porque isso aqui são dois vetores, é o produto vetorial, vezes o comprimento vezes o cosseno dessa operação aqui, do ângulo dessa operação aqui em relação ao comprimento. O cosseno da resultante aqui em relação ao comprimento, o ângulo aqui é zero, então cosseno de zero. Entre V e B, cosseno 90, beleza? Então minha equação vai virar isso. Cosseno de zero é 1, isso aqui zero, cosseno de zero é 1, então meu sistema vai virar isso aqui, beleza? Ok? Então a tensão induzida nesse segmento aqui, no segmento AB da bobina, vai valer isso.
está em função do campo magnético, da velocidade e do comprimento da bobina. No segmento CD, que está lá atrás, CD aqui da bobina, é a mesma coisa. A velocidade está para cima, o campo está perpendicular, 90 graus, e o produto vetorial desses dois caras vai ficar paralelo ao segmento CD. Beleza? Então a tensão induzida nele é a mesma coisa do segmento AB. Nos outros dois segmentos, no segmento C, B de bola e D, A, são as outras duas extremidades. A velocidade está para cima, o campo está perpendicular à velocidade, beleza? Velocidade para cima, velocidade para baixo aqui. O campo está perpendicular à velocidade. A resultante deles, do produto vetorial ali, está perpendicular ao plano entre V e B, está indo para lá, beleza? E o comprimento está aqui, nesse sentido, paralelo ao B. Comprimento de CD, comprimento de DA, paralelo ao sentido da linha de campo aqui entre polo norte e polo sul. Então, se a gente substituir lá na nossa equação, a gente vai ficar com cosseno de 90 aqui, porque o produto vetorial aqui, o ângulo aqui é 90, e o resultado dessa operação aqui, a gente tem que considerar o ângulo desse resultado aqui em relação a esse cara também. Como o resultado aqui está nesse sentido, nessa direção, nesse sentido, e o comprimento está aqui, fazendo o produto vetorial, vai fazer cosseno de 90 também. Cosseno de 90, cosseno de 90, vai zerar essa galera toda aqui. Ou seja, nessa posição aqui não tem tensão induzida nesse segmento, no segmento DA, e não tem tensão induzida no segmento CB. Beleza? Então, se a gente somar, para a gente definir então a tensão induzida na bobina, nessa bobina, a gente vai somar as tensões induzidas em cada um segmento. Vai ficar AB mais 0, mais a tensão induzida aqui, mais 0. Como essa tensão aqui tem o mesmo valor dessa, então a minha tensão induzida ali é 2 vezes a velocidade vezes a densidade das linhas de campo, densidade de campo vezes o comprimento da bobina. Beleza? A velocidade é a velocidade angular, que a gente está considerando. A velocidade que esse cara vai rodar aqui é a velocidade angular, é o ômega. Na minha fórmula, a gente está usando velocidade linear. Então, a gente tem que fazer a conversão entre elas aqui, que é o raio do círculo ali que a bobina está fazendo, vezes a velocidade angular dela. Então, o V vai virar isso. Aqui, a gente tem comprimento. Cadê a setinha? A gente tem o comprimento. E a gente tem, para calcular esse raio aqui, a gente vai precisar da área da superfície ali da armadura também. A área a gente consegue tirar da equação do fluxo. O fluxo é a densidade de fluxo vezes a densidade magnética vezes a área. Então a gente consegue isolar a área aqui também e por aqui consegue calcular o raio. Ou seja, substituindo esses dois caras nesta equação, a gente chega nessa relação aqui que vai me dar a tensão induzida na bobina. Beleza? Em função do fluxo e em função da velocidade angular. Ok? A tensão induzida então depende da velocidade que ele está rodando e depende do fluxo magnético, do estator. Se a gente olhar aqui, analisar a nossa tensão induzida, quando ela está nesta posição, a gente tem tensão máxima nesse ponto. À medida que esse cara for subindo, o ângulo aqui do comprimento em relação à resultante aqui de V e B vai mudar até chegar a zero. Vai chegar um ponto que ela vai zerar, ou seja, a tensão aqui está variando com a posição, tanto nesse segmento quanto nesse. Quando ela inverter, quando ela estiver do lado de lá, a polaridade inverte, porque a corrente agora nela está saindo. Quando esse cara girar, o AB vai estar aqui e o DC vai estar aqui. A corrente que antes estava entrando em A vai estar saindo. Então a polaridade da tensão induzida inverte. Ok? Isso significa que lá no
no nosso gráfico, a gente vai ficar com a tensão desse jeito na bobina, beleza? Ora ela está positiva, ora ela está negativa, positivo, negativo, ou seja, é um sinal alternado. Só que o comutador vai fazer com que sempre esse lado aqui esteja positivo e esse lado esteja negativo, sempre, independente da posição da bobina ali dentro. Porque em um determinado instante essa bobina está ligada com esse lado do computador e a corrente está entrando aqui. Quando ela inverter, ela liga com o outro lado do computador e desliga esse, a corrente vai sair por ela. Então a corrente vai estar sempre no mesmo sentido e a polaridade vai estar sempre no mesmo sentido. Na prática, o meu computador está fazendo uma retificação da tensão induzida. Então a tensão no computador vai estar desse jeito, após o computador. Antes dele está assim, beleza? Dentro da máquina então de corrente contínua, dentro da bobina de campo da máquina, a gente tem tensão alternada e o computador faz a retificação dessa tensão. A gente já viu em aulas anteriores também que existe uma constante que entra no cálculo da tensão induzida, que é a constante de proporcionalidade. Essa constante está relacionada a características construtivas da bobina e da máquina. Então, ela leva em consideração o número total de condutores ativos, a quantidade de caminhos paralelos para a corrente dentro da bobina e o número de polos que a minha máquina tem, beleza? Então, essa constante é calculada com essa equação. Se a gente tiver uma máquina que só tem uma única espira, a constante vai valer isso, 2 sobre π. Constante de proporcionalidade, que é o Ka, ok? A gente já viu nas aulas anteriores aí que dá para calcular a tensão gerada na armadura usando essa relação. A constante de proporcionalidade, a velocidade angular e o fluxo magnético. Beleza? Então aqui a gente tem a bobina de laranja, a força magnetomotriz, o comutador, as escovas, a bateria. Injetando tensão aqui, vai surgir a força magnetomotriz que vai fazer esse cara girar. O fluxo magnético está vindo aqui do polo norte para o polo sul. Essa parte aqui representa o estator do motor e essa parte representa o rotor, que é a parte móvel. E esse fluxo, força magnetomotriz para baixo aqui e para cima, vai provocar o surgimento do torque. O torque a gente já viu o que é a força vezes o deslocamento que essa força provoca no sentido de rotação, beleza? Então daqui que vai surgir o torque do motor. Aqui a mesma situação representada de uma outra forma diferente aí. Aqui ele está operando como gerador, aqui ele está operando como motor. Eu estou aplicando tensão, ele vai girar. Aqui eu vou aplicar um torque mecânico no eixo da bobina, por exemplo, uma hélice para captar um vento e vai fazer esse cara girar. Ele girando vai fazer a bobina girar aqui dentro do campo magnético. Vai surgir tensão nos terminais dela. O comutador vai retificar essa tensão e vai entregar a tensão contínua no circuito. Como está fechado o caminho aqui, vai circular a corrente e acender a lâmpada. Beleza? Então, voltando, repetindo. Com a rotação da bobina aqui dentro, aqui ele está ligado na bateria, né? Terminal positivo, terminal negativo, a corrente entra por aqui e sai por aqui. Aqui vai surgir uma força magnetomotriz para cima, força magnetomotriz para baixo e vai provocar um movimento criando o torque nessa bobina. Com o movimento dessa bobina, ora esse lado da bobina está ligado no terminal positivo e esse no negativo, e à medida que ela girar aqui, vai inverter, esse cara vai ficar na posição dessa, vai estar ligado no terminal negativo. A corrente que nele está entrando vai estar saindo. Beleza? O torque pode ser calculado de diversas formas, eu já passei para vocês na aula anterior. Pelo menos umas 4 fórmulas diferentes para calcular o torque, mas ele está sempre relacionado ao raio e à força aplicada. O torque é sempre a força que provoca um movimento de giro, tende a provocar um movimento de giro e rotação.
Então é o raio dessa rotação vezes a força aplicada. Isso aqui vai me dar o torque. A operação vetorial, tá? Operação vetorial, não é escalar. Ou seja, tem que considerar o ângulo entre esses caras também. O torque produzido na armadura aqui, na parte móvel, no rotor do motor, então pode ser calculado dessa forma, em função da densidade de campo, o comprimento da bobina, corrente, o raio do giro da bobina aqui dentro. Beleza? O fluxo, a gente já viu, que é a densidade vezes a área. A área está relacionada ao raio e o comprimento dele aqui dentro. A área da bobina, né, a área de rotação aqui, do plano de rotação. O torque induzido, então, pode ser calculado por aqui também. Fluxo vezes a corrente. Fluxo magnético vezes a corrente. Porque substituindo esses dois caras aqui dentro, vai virar isso. Beleza? Essa fórmula eu já passei na aula anterior para vocês. Uma das fórmulas para se calcular o torque mecânico na máquina. É a constante proporcionalidade, constante construtiva, o fluxo e a corrente. Beleza? À medida que a minha bobina for girando, quando ela chegar nessa posição, no meu caso aqui, a gente tem um motor com uma única bobina. Quando ela chegar nessa posição, a força magnetomotriz vai zerar e não tem torque. Beleza? O torque aqui vai tender a zero. Quando ele estiver totalmente perpendicular aqui, a posição dele estiver totalmente perpendicular às linhas de campo. Então a gente tem torque zero. Se for um motor com uma única bobina, ele tem torque quando ela está na horizontal, e quando ela estiver aqui não tem, ele vai girar por inércia. Então ele vai ter um movimento pulsante, né? Não é um movimento constante. Se a gente adicionar mais um par de bobinas, o torque será distribuído aqui dentro, então o movimento fica mais linear. À medida que for adicionando bobina, o movimento vai ficando mais suave, porque ele vai perder aquela característica pulsante. E aí, para cada bobina, eu tenho que adicionar um anel aqui no meu coletor, no meu comutador. Beleza? Na prática, essas bobinas são montadas em volta de uma estrutura metálica, sendo que essa estrutura tem que ser feita de um material que tenha alta permeabilidade magnética, para poder concentrar o campo magnético aqui dentro e permitir uma distribuição mais homogênea do fluxo magnético aqui dentro. Beleza? E ainda tem um detalhe: motores que usam fonte magnética. Motores de corrente contínua que usam campo magnético fixo, constante, por ímãs permanentes, por exemplo, são motores que têm baixo torque ou que têm aplicações limitadas. Na prática, são motores pequenos. Quando precisa de motores maiores, motores mais potentes, esse estator é construído com bobinas também, não é com ímãs. E aí essas bobinas são ligadas de forma que a gente consiga alimentá-las pela mesma fonte que está alimentando o rotor. Beleza? A gente consegue conectar esses caras de forma que ligue na mesma fonte que está ligando o rotor. E aí a ligação entre o estator e o rotor pode ser feita de forma que eles fiquem paralelos, o estator fique paralelo ao rotor ou fique em série com o rotor, que são os dois tipos de máquinas de corrente contínua. A gente vai ver isso já já. Tem um exercício que está no livro, eu já coloquei a resolução aí para vocês. Tentem fazer o exercício para vocês entenderem o que ele está calculando. Ele te dá a constante geométrica da máquina, diz que ela está operando como gerador, ou seja, está sendo aplicado um torque no eixo dela. Te deu a resistência de campo, a resistência do rotor. Diz que o enrolamento de campo está alimentado com 220 volts e quer saber a tensão gerada nesse gerador quando o eixo roda a essa velocidade. É aplicação de fórmula direto, tá?
A tensão induzida é a constante vezes o fluxo vezes a velocidade angular. Então dá pra gente aplicar a lei de Ohm direto. Eu preciso da corrente aqui, a velocidade angular eu tenho, a constante eu tenho. Para achar a corrente, vai fazer a lei de Ohm, tensão dividido pela resistência de campo. Vai te dar a corrente da bobina de campo. E aí a substituição direta aqui vai te dar a tensão induzida. Beleza? Facinho, exercício bem tranquilo. Como eu estava falando, as bobinas do estator podem ser ligadas em paralelo com as bobinas do rotor, as bobinas de campo, que aqui alimenta, ou pode ser ligada em série. Ok? A ligação em paralelo é chamada de ligação shunt ou de derivação, e a ligação série é chamada de série mesmo, motor série, motor shunt. Ok? Existem algumas diferenças aí entre esses dois caras e algumas aplicações. O motor série é um motor que tem um bom torque, mas a velocidade dele varia bastante com a carga. À medida que a gente adiciona carga nele, a velocidade cai. Ele mantém um bom torque, mas tem velocidade variável. Já o motor shunt, o motor de derivação, o torque dele é baixo, principalmente na partida. Geralmente precisa de circuito auxiliar para a partida, mas a velocidade dele é quase constante. O decréscimo de velocidade é bem pequeno quando está operando sob carga. Depois, mais para frente, a gente vai estudar isso mais detalhadamente. Beleza? Bom, basicamente isso. A gente tem exercícios para fazer do livro. Peço que vocês peguem o exercício para fazer. O livro está no portal. Quem tiver dificuldade para conseguir baixar o livro, entre em contato que eu mando o livro para vocês. Ou procure com o líder da turma, que ele também tem. E se tiverem dificuldade para resolver o exercício, me fala. Se tiverem dúvida, manda mensagem, entre em contato e a gente vai se falando. Ok? Um abraço, até mais.